Opa, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre árvore filogenética, mais precisamente como você pode estimar uma árvore filogenética na plataforma Cypress e poupar tempo. Então, galera, nossa conversa de hoje não vai ser muito teórica, assim, no sentido de esmiuçar a parte de filogenia, a parte estatística por trás, a análise bayesiana, isso aí é um momento para outra aula. Hoje você vai aprender como fazer uma árvore filogenética no Cypress usando o Mr. Bayes. Mas a minha ideia é que você aprenda a mexer no Cypress. Por quê? Ele pode ser um excelente aliado para suas análises, especialmente porque quando a gente trabalha com alguns softwares como o Lamarck, o BEAST, o Mr. Bayes e tantos outros, eles demoram muito, mas muito para fazer as análises quando a gente usa os nossos computadores tradicionais. Então, uma alternativa muito boa é utilizar o Cypress. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que o Cypress, ele é livre, né? Ele é uma plataforma livre e tudo mais. A má notícia que eu vi, que dia 18, antes de eu selecionar o tema da nossa aula, dia 18 de janeiro de 2021, o Cypress, ele não vai ser totalmente livre, porque ele não tem mais financiamento. Então, essa é uma notícia muito triste, porque a gente tem agora uma quantidade de espaço para poder usar. E nem sempre as nossas análises, elas vão utilizar o espaço livre que eles dão lá gratuitamente. Pode ser que gere arquivos tão gigantescos que, infelizmente, tenha que ser utilizado a parte paga. Mas, para muitas e muitas análises, isso não vai acontecer. Faça o teste, porque, de repente, você está achando que a sua análise vai dar um arquivo gigantesco para ser hospedado lá, quando, na verdade, não vai. Então, essa é a boa e a má notícia. Infelizmente, isso aconteceu. Fiquei bem triste. Mas tudo bem. É assim mesmo que as coisas funcionam, né? A gente também tem outras alternativas que eu vou trazer aqui, vou explorar e tudo mais. Mas, gente, beleza. Então, dito tudo isso, vamos começar. O que antes da gente ir lá para o Cypress e aprender como que mexe, como que funciona, vamos pensar primeiro o que seria uma árvore filogenética? Olha, uma árvore filogenética, ela é uma representação gráfica das relações entre espécies que você quer entre organismos, né? E aí a gente acaba chamando essa representação gráfica das relações entre esses organismos de árvore filogenética. Ela tem que ter um suporte, ou seja, ela tem que ter um valor de P alto para que seja considerado, então, um ramo com indícios de espécies distintas. E a gente tem que levar em consideração também uma coisa, não é porque eu tenho uma árvore de filogenética que eu estou trabalhando com uma verdade universal e imutável e para sempre será assim. Não. Uma árvore filogenética nada mais é do que uma hipótese. Ela não é algo definitivo. Para aquele momento, aquela foi a relação que você encontrou. E aí a gente também precisa entender a diferença entre árvores de genes e árvores de espécie. Por quê? Porque quando a gente, às vezes, amostra no DNA 3 regiões, 4 regiões, eu não estou fazendo uma árvore de espécies, tá? Eu estou fazendo uma árvore de genes, porque eu estou contando a representação gráfica das relações entre aqueles indivíduos, daqueles genes que eu selecionei. Então, aquilo ali é uma amostra no que a gente busca avaliar, beleza? A árvore de genes não é a mesma coisa de uma árvore de espécies, porque os genes, quando eu estou fazendo a análise, eu estou com uma amostragem de algumas regiões do DNA. E essas regiões do DNA não representam todo o DNA. Ou então você não tem todos, a não ser que você faça uma árvore do genoma todo, aí é diferente, sabe? Então, tenham sempre isso em mente. Você está trabalhando com uma hipótese, tá bom? Essa árvore, ela não necessariamente é uma árvore fixa. Por quê? Porque é uma hipótese que você fez de acordo com aquelas coisas que você avaliou, aquelas foram as relações que você encontrou dentro dos organismos que você selecionou. Então, hoje, a gente vai estimar uma árvore filogenética no Mr. Bayes,
Mas antes disso, eu quero só colocar também algumas coisas teóricas para que você consiga efetivamente interpretar a sua árvore filogenética. Veja bem, eu tinha dito para vocês que a árvore filogenética nada mais é do que uma representação gráfica da relação entre os organismos que você está a estudar, certo? Beleza. E aí, o que acontece? Além disso, de ser uma representação gráfica, essa árvore filogenética, ela é um caminho. Ela te mostra, é como se fosse um mapa no tempo evolutivo para que você entenda qual é o ancestral comum dos diferentes descendentes dessa árvore filogenética, qual é a história evolutiva e para que você avalie também eventos de especiação no tempo. Aí, gente, percebam, ó, aqui a gente tem uma representação gráfica, então, nós temos uma representação gráfica do que seria uma árvore filogenética, e observe bem que aqui a gente chama isso aqui de tips, que são as pontas da minha árvore filogenética, e nas tips eu tenho as espécies de interesse que eu estou buscando desvendar a relação filogenética entre elas, e aí então, nas minhas tips eu tenho as espécies amostradas de hoje, as minhas espécies de interesse. Aí, gente, isso daqui que eu estou circulando aqui, por exemplo, olha aqui o indivíduo D, esse tracinho aqui, na minha representação gráfica, eu chamo de ramo. Esse é o ramo da minha árvore. E aqui, bem nesse ponto, onde eu tenho uma ramificação para C e uma ramificação para D, eu tenho algo que eu chamo de ponto de ramificação. Sendo que aqui, onde eu tenho as minhas espécies de interesse, é o meu tempo presente, e aqui atrás é o meu tempo passado, são os meus ancestrais. Então, aqui eu tenho as espécies atuais, e andando para trás eu vejo as espécies ancestrais dessas espécies atuais. Por isso que eu disse para vocês que, além de uma representação gráfica, ela mostra para você o caminho através do tempo evolutivo de um ancestral comum de diferentes linhagens. Então, aqui eu tenho um ancestral comum, e aqui eu vou vendo os eventos de diversificação que esse ancestral comum sofreu no tempo e que hoje responde ou nos mostra como estão as espécies atuais que eu vou estudar. E aí, pensando nisso, pensando no ancestral comum, vamos avaliar como eu olho isso na minha árvore filogenética. Perceba, então, que aqui a gente tem nas tips as nossas espécies atuais, e aí, quando esses ramos, por exemplo, aqui vamos pegar a espécie A e a espécie B, esses ramos, eles se encontram, a gente tem aqui o ancestral comum mais recente da espécie A para a espécie B. Então, nesse nó, eu tenho o ancestral comum mais recente da espécie A e da espécie B. E assim eu vou interpretando a minha árvore filogenética. Por exemplo, se eu pegar esse nó aqui, esse nó mais antigo, aqui eu tenho um ancestral comum mais recente de quem? Eu tenho da espécie A, da espécie B, da espécie C, D e E. Por quê? Porque todas essas ramificações aqui, ó, elas se originam nesse ponto. Então, esse ponto aqui, ele diverge, né, aqui, em um clado, e esse clado ele comporta, então, as espécies A, B, C, e esse outro aqui é a espécie E. E aí, aqui a gente tem um ancestral comum mais recente para as espécies A, B, C e D, e aqui para as espécies A e B, e assim por diante. Então, quando eu leio uma árvore filogenética, eu preciso saber o que são os ramos, as tips, né, as pontas aqui, os nós, e os ancestrais comum mais recente para eu conseguir interpretar adequadamente o meu dado. Aí, eu quero mostrar para vocês o que acontece quando, em uma árvore filogenética, eu não consigo resolver as relações entre os organismos que eu optei por estudar. Percebam aqui que eu tenho uma árvore, e essa árvore, eu vou dar um zoom aqui bem nas tips dela, mas eu quero que vocês foquem aqui, bem a partir daqui. Essa é uma árvore que eu estimei, uma árvore para uma espécie, para um gênero, e aí aqui a gente tem um p-valor em que eu tenho um suporte estatístico que esses dois ramos aqui, eles têm 100% de probabilidade de existirem.
Aí aqui eu tenho esse outro cladozinho aqui, que também tem 1%. Mas 1% não, 100%. Mas percebam que este outro clado gigantesco, aqui cada um desses ramos representa uma espécie. E a gente tem um clado, nesse caso aqui, que a gente chama de árvore em pente. Tá vendo que ela tem como se fosse um formato de pente mesmo? Pois é. Aqui, ela não conseguiu resolver absolutamente nada. Cada uma dessas pontas aqui, cada uma dessas tips é uma espécie. E a gente, tecnicamente, a gente foi verificar se de fato elas eram de acordo com os caracteres morfológicos. Porque uma coisa muito legal de se fazer também, gente, é que nas árvores filogenéticas a gente também busque, se possível, acrescentar os caracteres morfológicos. Porque, veja bem, não só de DNA está representado um organismo, né? Então, eu acho que é bem legal quando a gente também inclui os caracteres anatômicos, morfológicos. Isso pode enriquecer bastante a análise. Você pode fazer uma árvore só com esses caracteres morfológicos anatômicos, outra só com DNA, e também com os dados combinados. E aí você tem várias perspectivas. Super interessante. Mas aqui a gente não conseguiu, então, ter suporte estatístico para essas espécies que estão dentro desse clado politômico. Para essas aqui a gente tem, ó, ela essas duas aqui têm suporte, mas essas aqui não. Então, essa é uma árvore que a gente fala de politômica. Ah, Nath, mas quando é que eu tenho uma árvore politômica? Tem algumas hipóteses que a gente pode levantar. Primeiramente, o seu dado de DNA, as amostras que você pegou no genoma, elas não têm variação suficiente para te ajudar a elucidar as relações filogenéticas desses organismos que você selecionou. Então, de repente, você pegou uma região que não tem muita variação, sabe? Uma região conservada no DNA. E aí ela não vai conseguir te dar a resolução que você precisa para identificar essas relações. Por exemplo, se eu pego o meu branco do olho como marcador, supondo que ele seja um marcador molecular, tá bom? Aí é o branco do olho, é o marcador que eu escolhi. Mas todo mundo tem, salvo aquelas pessoas que tatuaram, gente, mas assim, todo mundo, a maior parte das pessoas, eu acredito que tem o branquinho do olho. Isso é um marcador interessante para eu poder identificar as pessoas. Você chega assim e fala assim, ó, você vai esperar fulano tal e ele tem um branco do olho, tá bom? Aí você identifica ele por isso. Não vai. Se a gente fosse fazer uma árvore filogenética com branco do olho, nós teríamos uma politomia. Então, isso não significa que aqui não tenham espécies. Talvez, simplesmente, os marcadores genéticos que você escolheu para estudar não são bons o suficientes não tem poder para discriminar esses organismos, tá? A outra coisa é que pode ser que, de fato, você tenha uma politomia e que essa árvore não seja resolvida e que você não tenha distintas espécies, né, dentro dos organismos que você selecionou. Se a sua hipótese é que havia sinal filogenético ou que tinha suporte estatístico para que cada uma dos organismos que você elencou fossem espécies distintas, pode ser, e às vezes é triste, porque a gente tem um apego muito grande com as nossas hipóteses, que elas não sejam espécies distintas. A gente tem que considerar isso. Tem mais coisas também, de repente você não usou os parâmetros adequados no seu programa, você não fez a melhor escolha dos modelos, enfim, uma série de fatores que podem levar a isso, mas, via de regra, são ou a região do DNA ou simplesmente porque ela não tem, né? Ela não tem uma distinção mesmo, e essa parte de parâmetros estatísticos das análises que você está fazendo. Então, isso eu queria mostrar para vocês, porque às vezes a gente fica bem tristezinho quando chega e tem uma árvorezinha assim, que a gente tem uma expectativa tão grande, né? Enfim. Gente, mas, dito tudo isso, né, com essa parte aí da questão, só um pouquinho de teoria sobre as árvores filogenéticas, vamos, então, entender como funciona o MrBase antes da gente rodar ele. Gente, o MrBase, ele lê um arquivo que a gente chama de arquivo.nexus. E aí, para você elaborar esse arquivo.nexus, você precisa, no caso aqui, das suas sequências de DNA.
e a gente elabora ele num bloco de notas. Você pode abrir o Notepad, eu gosto bastante do Notepad enquanto bloco de notas, ou o bloco de notas mesmo do seu computador, e aí lá você faz o seu arquivo de entrada. Porque quando a gente abrir o Mr. Base, ele vai ler as informações que estão contidas dentro desse arquivo .nexus. Sendo que o Mr. Base, ele não é um programa gráfico, ele é um programa de linhas de comando. Então, quanto mais informações você consegue colocar no Nexus, fica melhor para você não se perder tanto no programa, caso você não tenha familiaridade com linhas de comando em programas estatísticos. Então, a gente chama o nosso arquivo Nexus de informações, e a gente chama também de data block. Por quê? Porque tem um bloco que tem os dados que o programa Mr. Base vai ler. Aqui no início dele, ele coloca begin data, que significa início dos dados, e aqui são as dimensões dos dados. O que é esse N-tax? Quantos taxas, quantos organismos você tem aqui dentro? No meu caso, eu tenho 230 indivíduos, 230 organismos. Depois, ele tem qual é o número de caracteres que você tem. Então, quanto de DNA sequenciado você vai utilizar nessas suas amostras? Quantos nucleotídeos você tem aí? Bom, no meu caso, eu tenho 3.585 caracteres, pares de base. Então, eu preciso escrever aqui. Qual que é o formato do meu dado? O formato do meu dado é DNA. O que será um gap? Né, o que você tem que contar para o programa. Aqui eu estipulei como gap o tracinho. E se tiver missing data, ou seja, dados faltantes ou dados ambíguos, por exemplo, às vezes você pode ter pegado um sequenciamento que algumas partes não ficaram tão boas, mas outras sim, e você ainda assim quer usar esse sequenciamento, você pode colocar uma interrogação no missing data, beleza? Ok. E aí aqui, logo depois desse bloco, a gente tem a matriz, onde a gente vai alocar os nossos dados de sequenciamento. Perceba que logo após matrix, ele tem dentro das chaves algumas informações. E aqui a gente tem o nome do marcador, no meu caso aqui era um marcador cloroplastidial, e de quanto a quanto ele vai. Por quê? Porque a gente pode, dentro do Mr. Base, particionar os nossos genes, atribuir para cada gene uma característica distinta. E isso a gente chama, essa característica, ou uma caracterização para cada partição, a gente tira essa caracterização a partir dos modelos evolutivos. Então, cada região, ela tem um modelo de substituição nucleotídica, em que eu vejo qual é a frequência de troca de A para C, A para T, T para G, enfim. Qual é a frequência das mutações, como que isso ocorre. Tudo isso é caracterizado e a gente utiliza um programa que chama JModel Test para obter essas informações. E a gente vai inserir essas informações dentro do Mr. Base. Então, eu preciso contar para ele até quando aqui, nessa sopa de letrinhas, vai o meu marcador ATP-HPSBA, até onde ele vai. Então, do primeiro nucleotídeo até o 1425, eu estou contando para o programa que se refere a essa região, ATP-HPSBA, e que ela tem, portanto, 1425 caracteres. Logo na próxima linha, a gente tem o indivíduo, que eu quero avaliar, e a composição das suas sequências na frente. Então, essa é a primeira parte do nosso arquivo .nexus. A segunda parte do nosso arquivo .nexus, em que nós temos todos os nossos indivíduos lá, já está tudo separadinho, eu já contei para o programa qual que é cada região do DNA, quais são os indivíduos, a gente tem um final que vai mostrar, olha, aqui acabou o data block de informação dos dados genéticos, e isso é indicado por esse atributo end. E aí, esse begin, Mr. Base, é o que vai falar para o programa começar efetivamente
a sua análise. E aí, vamos lá, vocês vão olhar isso aqui e pensar, meu Deus do céu, que loucura, que questão de coisa, eu não sei nada. Gente, calma, eu também não sei tudo. Essas coisas aqui não dá para você sair decorando tudo e nem precisa. Eu vou mostrar uma forma para vocês de identificar o que é cada uma dessas coisas aqui. Claro, eu montei esse arquivo para mim, para o que eu estava querendo identificar, e não é de primeira que você acerta. A gente fala de modelar. A gente precisa modelar as nossas análises. Você vai fazer o primeiro teste, aí você vai ver o que funcionou, e eu vou mostrar para vocês quais parâmetros nos indicam uma confiabilidade nas nossas amostras, nas nossas análises, e aí a gente tem que ajustar esses parâmetros. Então, assim, é muito difícil você pegar, fazer uma análise filogenética e acertar de primeira nos seus dados. Muito difícil. Às vezes as pessoas aumentam o número de corrida e pensam assim, nossa, agora eu vou arrasar. Não vai arrasar nada. Você tem que saber exatamente o que você está colocando. Então, entra aí os modelos evolutivos e a sua estratégia. E aí você precisa ter uma organização muito criteriosa para você saber exatamente o que você fez nas suas análises. Então, você pode nomear análise 1, sei lá, Mr. Base. Análise 1, Mr. Base. Aí você põe na sua ata, ó, na análise 1 eu usei esses parâmetros, eu fiz assim, 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 eu usei tantas cadeias, enfim. Análise 2, para você poder comparar, senão você não vai saber nem o que você fez para poder replicar novamente, e a gente precisa também colocar essas informações de como essa análise foi feita no nosso trabalho, para as pessoas poderem replicar esse dado, né? Se ele não é replicável, há alguma coisa estranha nisso daí. Então, o que acontece? Quando ele coloca aqui Begin Mr. Base, ele vai começar a analisar. Eu vou pegar para vocês aqui só essa parte, por exemplo, aqui, ó, Execute. Execute significa, Mr. Base, faz o seguinte, executa aqui, ó, o meu arquivo de entrada, o meu ponto nexus. Então, esse nome aqui doido, cloro, núcleo, 13 espécies, 60 milhões, é o nome do meu arquivo. Esse nome faz sentido para mim, como eu falei para vocês. É a minha forma de organizar. Aí, nesse caso aqui, eu utilizei um outgroup, que foi o Astrocarium. Aí eu tenho que contar para o programa qual sequência dentro do meu data block é o meu outgroup, tá? Aí, por exemplo, charset aqui. Isso daqui conta para gente quais caracteres compõem uma dada região que eu estou estudando. Então, por exemplo, charset ATPH PSBA. Ele vai do nucleotídeo 1 até 1425. O PRK, que é outro marcador, é outro conjunto de caracteres. Ele vai de quanto? Bom, se esse aqui de cima terminou em 1426, esse tem que começar em 1425, esse tem que começar em 1426. Então, ele vai de 1426 a 2026. E assim por diante, eu vou fazer para todos os marcadores que eu tenha utilizado no meu estudo, contando quais são, então, essas regiões e onde começa cada nucleotídeo. Aí aqui a gente tem embaixo também, que eu utilizei, Partition by Gene. O que significa isso? Eu vou particionar cada gene. Eu não vou falar que todos os genes seguem o mesmo modelo evolutivo. Não, eu vou contar para o programa que aquele bloquinho é o gene A, que aquele bloquinho é o gene B, que aquele bloquinho é o gene C, e que cada um deles tem um modelo evolutivo. Um modelo que norteia a evolução molecular daquela região. E da onde eu extraio as informações desse modelo? Você tem N softwares que fazem isso, mas eu indico o programa JModel Test. E aí, aqui embaixo, depois que eu falo para que ele coloque a partição por gene, eu tenho as informações dessas partições por gene extraídas do JModel Test, e isso vai ser uma outra aula para eu explicar para vocês o que é Rate, NST, mas enfim, quando eu coloco LS, eu estou falando Likelihood Set, aplique isso, aplique as configurações de Likelihood para a partição, aqui no meu caso, cloroplastidial, e aí na frente eu venho indicando quais são a constituição desses modelos evolutivos dos meus organismos. Beleza. E aqui tem mais um monte de outras coisas. Só que eu quero mostrar para vocês
que eu não preciso... Isso aqui eu já sei por quê, porque eu mexo muito com isso, então a gente vai decorando o que é cada coisa, mas isso não é necessário. Tanto no tutorial, tá? Quanto no próprio MrBase, você encontra o que é cada uma dessas coisas, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Gente, eu só quero indicar este livro aqui, tá? De métodos de análises filogenéticas. Ele é muito, 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 muito legal, do Horácio Schneider, e ele tem aqui passo a passo de diversos programas, mas não só isso, ele também explica a parte estatística, porque a gente aqui está mostrando para vocês o MrBase, e o MrBase ele faz uma inferência bayesiana, mas a gente tem vários outros métodos, tem o PGMA, verossimilhança, e aqui ele explica cada um dessas formas de dado, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como identificar o que seriam esses, digamos assim, essas abreviações aqui, em que a gente tem nesse bloco aqui de baixo, beleza? Deixa eu abrir, então, o MrBase. Gente, eu vou executar o MrBase. Para vocês baixarem o MrBase, é só digitar na internet, MrBase, programa, vai ser a primeira coisa que vocês vão encontrar. O MrBase, ele foi desenvolvido por um pesquisador que eu até tive aula com ele, eu tive o prazer de conhecer, na verdade, 2 pesquisadores, né? O Husenbeck, sempre pronunciei errado o nome dele, Husenbeck e Holmquist. Eles desenvolveram em 2001, 2003 eles adaptaram, e depois em 2012, Holmquist fez algumas adaptações também no MrBase. E uma dica que eu dou para vocês, quanto ao MrBase, é que vocês utilizem o arquivo de vocês dentro do diretório, tá bom? Sempre dentro do diretório. Então, assim, sempre que vocês forem mexer no MrBase, e agora eu vou mostrar como fazer isso no nosso computador, logo em seguida a gente vai para o Cypress, sempre que vocês forem usar o MrBase, por favor, coloquem um arquivo .nexus, um arquivo de entrada, dentro da pasta que está o MrBase. Via de regra, ele está dentro de uma pasta que chama bin. O MrBase, quando você extrai ele tem algumas pastas. Ele tem os examples, que são excelentes. Lá você tem os inputs, modelos que você pode usar, quando você tem mais de um tipo de marcador. Você tem várias alternativas para seguir de modelo mesmo. Se você tem marcador morfológico, se você quer combinar o dado morfológico com esse dado de DNA, o dado de fóssil, enfim. Você tem diversas formas de fazer a sua pergunta, a sua hipótese, verificar ela, e ele te dá esses exemplos. E aí tem um ponto doc lá também, e dentro do ponto doc, você vai encontrar o manual do MrBase, e aí dentro do ponto bin, você vai encontrar o MrBase. Na pasta bin é onde você vai colocar o seu input para ele poder acessar corretamente o seu input, beleza? Ok, mas aqui eu só quero mostrar para vocês como é que eu faço para identificar o que é cada uma daquelas abreviações dentro do meu bloco do Nexus, né, do meu data block do Nexus. Então, essa aqui é a carinha do MrBase. Muita gente se assusta com ela, mas, gente, não se preocupe. Uma vez que você pega a prática, você vai ver que não é tão complicado. Você pode não colocar as informações dentro do seu arquivo .nexus, mas se você não colocar, aí você vai ter que fazer isso por linha de comando. É por isso que eu aconselho fortemente que você coloque tudo que você precisa dentro do .nexus. E aquele modelo que eu mostrei para você, por favor, não saia copiando ele, não é assim. Cada região, para cada espécie, cada região de DNA, né, para cada espécie, vai ter um modelo evolutivo diferente. Então, aquilo ali é um exemplo, tá? Que eu coloquei para vocês. Cuidado, não repliquem. Há uma inteligência por trás daquilo que precisa ser levada em consideração para as coisas funcionarem. Então, se eu quero saber quais são as abreviações que eu encontro dentro do MrBase, para delimitar ali as minhas informações no data block do arquivo Nexus, eu abro o MrBase, e aí na frente de MrBase eu vou escrever help, e aí eu vou escrever o nome daquilo que eu quero saber o que é. Então, a gente pode, por exemplo, colocar aqui charset. E aí, então, eu estou falando assim, MrBase, o que é charset?
O que significa isso? Então, eu escrevo help char set e aí eu dou um enter. Ah, que beleza, ó, que maravilha. Aí ele vai te contar o que significa char set. Ó, esse comando define as configurações dos caracteres, tá bom? O formato dos caracteres do comando é esse aqui, ó, para você colocar lá no seu arquivo. Char set, espacinho, o nome do seu char set e o número de caracteres que você tem. Aí, vamos voltar então aqui para vocês verem exatamente. Ó, tá aqui, igualzinho o Mr. Base falou. Char set, ou seja, a configuração do caractere, o nome do marcador e o número que indica aonde ele começa e aonde ele termina. Exatamente como o Mr. Base falou pra gente que seria. Beleza? Por exemplo, vamos ver o que significa L7 lá dentro. O que é o L7? Aqui na minha tela, eu vou help L7. Aqui tem um mundo de coisas que ele vai explicar tudinho o que é... Ai, gente, é tão lindo. O que é o L7? Então, ó, ele está falando que esse comando L7, ele é um comando de configurações dos parâmetros do modelo de likelihood. Então, aí ele vai explicar que é a likelihood, ele vai explicar o que significa. Ó, por exemplo, L7, NST igual a 6, rates igual a gama, vai contar o modelo geral de substituição nucleotídica do DNA, que é o GTR. Ah, entendeu? Olha que legal. Então, ele já está explicando sobre modelos evolutivos, a gente precisa de uma aula sobre isso, não buga a cabeça, não quero que você entenda disso agora, nesse momento. A gente vai fazer essa aula para você entender cada uma dessas coisas. Mas aí ele vai explicando tudinho para vocês aqui, o que é apply to NST, né, que seria o número de substituição, dos tipos de substituição que você tem. E aí o 1 é um código para um tipo de rate, um tipo de taxa. O 2 é um outro tipo de código para um tipo de taxa, porque esses números de substituição, eles modificam, então cada um vai ser um tipo de taxa diferente. Enfim, então, gente, brinque com isso, dê uma olhadinha, vem aqui no Mr. Base e coloca help e bota tudo que vocês quiserem aí, olha aqui a aula e pega essas, não são só essas as possibilidades de parâmetros que a gente tem, de priors que a gente tem dentro do módulo, do bloco, do Nexus, tem um monte, tem várias outras. Abre o Mr. Base, pega ali os docs que ele coloca de exemplos em files e tenta ir olhando isso, porque aqui você vai aprender muito. Às vezes a gente fica louco querendo entender, achando, sei lá, uma fórmula mágica, ou que as pessoas contem pra gente o que significam as coisas, mas os programas foram feitos para que a gente consiga mexer neles. As pessoas querem que a gente consiga utilizar, então vai estar tudo aqui dentro, tranquilo? Beleza. Então, agora, vamos ver só como é que a gente fecha esse arquivo Nexus para que a gente possa, então, rodar as nossas análises. No final aqui, bem nesse finalzinho, a gente tem a explicação que eu vou dar para o Mr. Base do que eu quero que ele faça. Então, aqui bem em NGen, eu estou falando que isso aqui é o número de gerações. Então, a minha análise vai ter 1 milhão de gerações. Ah, Natácia, quantas que eu coloco? Não sei. Não sei, você tem que testar para ver a estabilidade das suas análises. E aí eu vou explicar logo mais como se dá essa estabilidade. Mas, então é isso. Aqui, o que eu estou contando para o programa é que o número de gerações que eu terei é 1 milhão. Qual é o número que você vai usar? Não sei, cada um tem um dado diferente. Você precisa testar, você precisa verificar a estabilidade das corridas e ver se esse número de gerações aqui é suficientemente bom para uma análise de confiança. Número de corridas, N runs. Eu coloquei 2, então o programa ele vai fazer 2 corridas ao mesmo tempo e depois ele vai sumarizar essas corridas em um único resultado. E aí, gente, sample frequency, que é aqui sample frac, que está aqui, e print frac significa amostragem, as frequências da amostragem, e printar, né, na tela. Ele está me falando o seguinte, que a cada 1000 gerações, ele vai me mostrar a frequência dessas gerações e ele vai
printar, mostrar na tela os resultados. Ah, eu quero colocar 100, tá bom. Vai demorar um pouquinho mais, mas não tem problema, cada um põe de um jeito. Não tem problema nenhum. E aí, quando você conta isso daqui para o Mr. Base, ele vai, então, automaticamente fazer essa configuração de corrida lá. Já com o meu arquivo que eu vou utilizar dentro da pasta bin, lá da minha área ou dentro da minha pasta bin, dentro do programa Mr. Base, lá está, então, o meu arquivo. Se ele não estiver lá, muito provavelmente as coisas estarão erradas. Eu vou começar a minha análise. Então, eu venho ex, esse é o comando, e aí eu tenho que saber exatamente qual que é o nome do arquivo que eu tenho lá dentro. Deixa eu olhar aqui, porque eu não quero errar. Então, eu coloquei aula Mr. Base. E aí, gente, você tem que colocar o ponto next. Senão, ele não vai ler. Você tem que contar para ele qual que é a extensão do programa. Sobre extensões de programa, a gente tem um videozinho no canal. Então, vamos lá. Aí, essa é a hora que dá aquele frio na costela, né, na espinha. Por quê? Porque pode ser que seu input esteja errado e não rode. Aqui vai ser lindamente feito. Por quê? Porque eu já testei. Assim eu espero, né? Tá fazendo a análise. Tá vendo? Beleza. Análise aí, enquanto ele tá fazendo, ele tá correndo. A gente vai fazer agora no Cypress. E, gente, aqui vai demorar para caramba. Para caramba. Então, pode ser que a gente termine aqui a aula, pode ser não, a gente vai terminar a aula e ele nem vai chegar numa tela final, infelizmente. Então, beleza. Então, gente, se você estiver rodando no seu computador, como eu não vou chegar nessa tela final, porque eu estou fazendo a análise junto com vocês aqui, vai ter uma janelinha que vai ter escrito assim, ó, continue com as análises, né? Continue with analysis. Aí você vai falar sim, não, vai falar não precisa continuar. Porque se ele te pergunta assim, continue com a análise, significa o seguinte, olha, você acha que não tá legal, então você quer que eu continue? Então você coloca não, para você poder avaliar os seus resultados, tá? Eu não vou chegar nesse ponto aqui na aula, simplesmente porque o meu programa ainda está analisando. E eu não dei um print dele finalizado. Aí, gente, eu falei para vocês que hoje a gente ia aprender como fazer no Cypress de uma maneira mais rápida. Por que eu fiz antes aqui no meu computador? Primeiro, para aquelas pessoas que queiram fazer nos seus próprios computadores, entendam como funciona. Segundo, para que vocês vejam como é muito mais enrolado fazer pelo computador. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer pelo Cypress. Vocês vão ver que rapidinho mesmo, eu vou fazer essa análise aqui. Então, para isso, eu preciso que vocês entrem no Cypress e depois digita aí Cypress Science Gateway, você vai encontrar, ou então você pode colocar philo.org. Como eu disse, infelizmente, o Cypress antes, ele era livre para você colocar tanto quanto você quisesse de análise, mas infelizmente, dia 18 de janeiro, nós tivemos uma triste notícia, um pesar de que ele não é mais financiado. Portanto, a gente tem só uma quantidade X de espaço livre, infelizmente. Então, se você quiser um espaço maior, você tem que pagar. Mas o espaço livre que ele dá já é muito bom para que você faça as suas análises. E aí, você vai precisar criar aqui um login, vai precisar criar uma conta para você fazer as suas análises lá. A minha conta já está criada e eu vou compartilhar o que a gente faz para usar o Cypress. Beleza, aqui eu já fiz o meu login no Cypress, tá bom? É por isso que vocês não vão ver a página de login, porque eu já coloquei minha senha, né? Já tá tudo certo aqui para mim. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento, quando eu preciso fazer uma análise lá? A primeira coisa que eu preciso criar para fazer uma análise é criar uma pasta. Por quê? Porque eu vou colocar minhas coisas lá dentro, então a pasta. Então, vem cá em Create New Folder. E aí, você vai escrever o que você quer analisar. Por exemplo, eu vou escrever aqui, aula, entenda
genética. Eu até apaguei todas as minhas coisas que estavam aqui, porque eu não tinha mais espaço. Ai, que coisa triste. Então, aula Entenda Genética. Se você quiser colocar uma descrição aqui, tranquilo, você pode. Então, ele está criando para gente a minha pasta. Como é que eu vejo como que uma análise, como é que ela teve confiabilidade nos dados? Depois que eu termino a minha análise, você vai ter um arquivo que se chama .out, e lá vai ter os resultados da sua análise, e você também vai ter um arquivo escrito .tree. Esse arquivo .tree, na verdade, é .com, né? Esse arquivo .com é o arquivo que, .com tree, é o arquivo que vai ter a sua árvore filogenética. Então é onde vai ter a sua árvore filogenética para você analisar. E aí a gente tem, então, alguns aspectos para serem olhados, para verificar se essa análise ela foi robusta ou não. E quais são os parâmetros, Natácia, que a gente vai olhar? Ó, lá embaixo ele vai te dar um resumo de tudo que foi feito na análise, para cada parâmetro, cada coisa que foi estimada. E aí, o diagnóstico de convergência, ele é dado por um parâmetro que a gente chama de ESS, que a gente traduzindo seria sample size, falando em inglês, né? Estimativa do tamanho da amostra, Estimate Sample Size, ESS. Tanto para o Mr. Base quanto para o BEAST, a gente precisa ter valores superiores a 200 para que a gente tenha confiabilidade nas nossas análises. E aqui, no nosso caso, a gente tem uma average, uma média de ES muito, mas muito superior a 200, ó. Esse aqui tem 6.979, 7.885, então ela é muito superior a 200. Então, beleza, esse aqui é um ótimo indicativo de que eu tenho confiabilidade nos meus dados. A outra coisa que eu olho é um fator de escala reduzida, que é esse PSRF+, aqui, ó. Esse valor aqui, quanto mais próximo de 1, mais indica uma convergência nas minhas corridas. Lembra que eu fiz 2 corridas distintas? Então, é importante que você faça mais de uma corrida para que você, nessa análise bayesiana, você explore mais de um campo, mais de um espaço nas suas amostras ali. Então, se você tem uma convergência entre essas corridas, você tem estabilidade, você consegue, então, ter uma robustez maior nas suas análises. Quando as corridas têm um valor de PSRF aproximadamente igual a 1 para todos os parâmetros, para todos os trios que foram colocados, então a gente tem também uma confiabilidade das amostras. Esses aqui a gente chama de parâmetros ou de, vamos dizer assim, é como se fossem parâmetros para diagnósticos, você entendeu? É como se você tivesse com o diagnóstico da sua corrida. Aí você olha, então, esses 2 valores aqui no final da tabelinha. Ah, mas eu não sei onde que eu acho. Digita lá pro busca, põe Ctrl Find, ESS, e aí você vai encontrar essa tabelinha aqui e você pode verificar esse valor. Aí, eu tinha mostrado para vocês essa árvore aqui, e essa árvore aqui tem uma politomia gigantesca, mas aqui eu tenho um valor de P igual a 1, e para a politomia também eu tenho um suporte muito bom, 1. Essa análise que eu mostrei para vocês, ela refere-se a essa árvore aqui. Então, pelos meus parâmetros de diagnóstico, eu percebo que eu tenho robustez na minha análise. Então, o problema não são os parâmetros que eu utilizei na minha análise. Por isso que você precisa anotar cada uma dessas coisas para que sejam observadas, analisadas e avaliadas para tomadas de decisões. Então, eu já percebi que o problema aqui não é a minha análise. Os parâmetros que eu escolhi estão ok. Muito provavelmente, neste caso aqui, são os marcadores genéticos que não tem muita variação. Aí não tem o que fazer, eles não vão discriminar as diferentes espécies. Vamos ver, então, se o nosso Cypress já está ok. Então, para fazer essa pasta, eu vim em Create New Folder. E aí, então, eu, criei a minha pasta escrita Entenda Genética. E essa pasta está aqui. Eu consegui abrir ela.
Aí, o que acontece? Eu preciso colocar o meu arquivo para análise dentro dessa pasta. Aí, então, eu venho em Data, ela vai carregar a página, e aí em Data você vai fazer o upload do seu arquivo de entrada. Vejamos se funciona. Eba, funcionou. Então, eu venho cá em Upload, e aí eu venho no menu Escolher Arquivos, e eu vou escolher, então, o arquivo .nexus já elaborado. Tá vendo? Ó, que ele já reconhece aqui que é um arquivo .nex. Aí você pode, então, fazer isso daqui de maneira manual, mas a gente não vai fazer manualmente. A gente já escolheu aqui, já fez o upload dentro da nossa pasta Aula Entenda Genética e dentro de Data, que é onde a gente coloca os nossos arquivos que serão utilizados. Então, eu venho em Save. Ótimo. Então, se você observar aqui agora, ele vai contar para você que dentro do meu Cypress eu tenho essa aulinha aqui, beleza? Aí, gente, agora eu venho em Task. Task em inglês é tarefa. Então, ó, eu já criei a minha pasta, eu já adicionei o meu dado e agora eu venho em Task. Vem Create New Task. Aí aqui eu vou escrever qual que é a minha task. Então, eu vou escrever aqui árvore filogenética, entenda. Beleza. E eu preciso, então, selecionar o meu input. Só que eu já coloquei o meu input aqui dentro. Então, eu vou encontrar ele vindo aqui, ó, Select Input. Aí, ó, tá lá dentro, porque eu já tinha colocado dentro de Data. Então, eu vou, seleciono o input que eu quero, e depois eu venho no botão Select Data. Ótimo. Já foi selecionado, eu já criei a minha task, mas eu preciso continuar criando a minha tarefa. Se você olhar aqui, a gente tem vários menus em cima, ó. Aqui a gente chama de Task Summary, que seria o resumo da minha tarefa, eu ainda não concluí ela. Essa parte de Select Data a gente já selecionou, que é a aula Mr. Base. E aí agora, se eu já selecionei o meu dado, eu preciso selecionar a minha tool, a minha ferramenta que eu vou utilizar. Então, em Select Tool, aí eu venho e vou ver qual programa que eu vou usar. Olha a quantidade de programas que eles têm aqui. Ai, que beleza, para a gente usar. Muita coisa. Isso, gente, ajuda tanto, mais tanto, porque, veja, eu estou conversando com vocês, aquela análise minha ainda está correndo no Mr. Base, demora muito. Aqui as coisas são muito mais rápidas, o processamento deles. Então, o que a gente quer usar aqui? A gente quer usar o Mr. Base. Então, vamos procurar o Mr. Base. Mr. Base, aqui. Ótimo. Então, a gente vai usar o Mr. Base on X SEDE, tá? É aqui que a gente vai usar versão 3.2.7. Então, eu vou clicar aqui, eu vou selecionar a ferramenta que eu quero usar, e a ferramenta que eu quero utilizar é o Mr. Base. Uma vez que, então, eu incluí o meu dado, eu selecionei a minha ferramenta, eu preciso colocar quais são os parâmetros que eu vou utilizar nessa análise. E aí, então, eu venho aqui, ó, nesse Input Parameters, bem aqui embaixo de Tool, ó, ele vai falando tudo certinho. Input eu já coloquei, o Tool é o Mr. Base, e aí eu preciso, então, editar esse parâmetro aqui, as configurações que eu quero que o Mr. Base corra. Então, eu clico aqui, e aí, gente, muito importante, luzinhas piscando aqui. Nessa parte, eu preciso marcar essa primeira opção aqui, ó. Por quê? Ela está falando o seguinte, o meu dado contém um data block do Mr. Base. Então, você está falando para o programa que aquele input que você falou tem o data block, que são aquelas informações sobre as suas amostras, a composição delas, o modelo evolutivo de cada uma, a partição dos genes, tudo isso está dentro do meu arquivo .nexus. Então, você precisa contar para ele que sim, você tem esse data block lá no dado que você colocou. E aí, uma outra coisa também a ser mencionada é que eu posso colocar Run Beagle. Quando eu coloco o Beagle, eu tenho a gente acelera a obtenção dos nossos dados. Ele consegue fazer com que as análises andem um pouquinho mais rápido.
Só que, no passado, houve algumas topologias um pouco quanto bizarras utilizando o Beagle. E aí você tem que ver se você quer usar ou não. Aí ele inclusive, quando eu for salvar parâmetro aqui, ele vai falar, ó, você quer mesmo usar o Beagle? Porque no passado ocorreu algumas topologias bizarras, mas a gente já arrumou isso daqui. Se você quiser fazer um teste, beleza. Outra coisa, gente, aqui a gente tem esse parâmetro, o máximo de horas para correr. E aí você pode até clicar aqui para você ver mais ou menos um parâmetro que você acha que funcionaria para o seu dado, eles te instruindo. Eu gosto, no primeiro momento, de colocar meia hora. E eu vou te explicar por que eu gosto de colocar meia hora. Que é o seguinte, ou até mesmo uma hora. Supondo que o meu input esteja errado. E foi por isso que eu mostrei nessa aula para vocês como é que você faz para analisar no MrBase no seu computador. Porque se você correr no seu computador e ele funcionar, significa que o input está belezinha. Mas se você não faz isso e coloca direto no Cypress, e você coloca, eu quero que corre 168 horas, sei lá. Então, às vezes pode ser que ele vai ficar lá e não vai finalizar a tarefa e não vai funcionar. Então, é bom que você coloque uma hora ou meia hora se você quer ver se esse input está funcionando ou não. Aí eu venho em Save Parameters, ok. Ó, aqui o que ele falou do Beagle que eu tinha falado, ó. A gente tem exemplos no qual o MrBase correu o Beagle e pode gerar algumas topologias anômalas. Se você ver uma topologia estranha, esquisita, por favor, tente correr sem o Beagle. Eu marquei o Beagle, mas geralmente eu não marco. Ótimo. Então, aqui eu tenho o meu input, o dado do input bonitinho. Aí eu tenho qual ferramenta que eu vou usar, que aqui no caso é o MrBase em Tools. E aí eu tenho também os parâmetros que eu coloquei lá, que a gente falou que tinha um nexus, um block. E é isso. Então agora eu posso vir em Save Task só, mas no meu caso eu quero correr, né? Então eu venho em Save and Run Task. Save. Aí ele vai falar, ó, você está submetendo a corrida, tá bom? Então, se você precisar fazer alguma coisa, você tem que reiniciar a página, tenha paciência, porque ele vai estar processando. Porque às vezes a galera põe um ok e não vê nada aqui e fica doido. Meu Deus, será que está funcionando? Será que não está funcionando? Então, espera um pouquinho, ele mesmo fala, espera um pouquinho para a página atualizar, e aí você vê se está funcionando ou não. E aí, ó, se a gente olhar aqui no meu caso, a minha análise no MrBase, né, as minhas tasks, ela está limitada a 168 horas de análises, beleza? Gente, é isso. Então, agora aqui, eu simplesmente teria que esperar o MrBase finalizar, e aí, uma vez que ele finalizasse, eu entraria dentro da minha folder, e aí eu ia baixar os resultados que aqui estivessem. E isso fica para uma próxima aula, porque, infelizmente, eu apaguei todas as minhas pastas que estavam aqui, de modo que eu não posso mostrar para vocês como que fica quando finaliza essa análise. Mas ele vai criar uma pasta aqui, e aí você vai baixar essa pasta com seus resultados. E o resultado que a gente quer é um arquivo .out, para que a gente veja a estabilidade das nossas corridas dentro do Cypress, dentro do MrBase, com os ESS superiores a 200, que são os Effective Sample Size, e o PSRF é aproximadamente igual a 1. A gente tem que olhar esses parâmetros. Isso vai estar no arquivo .out, e o arquivo .contree é a nossa árvore. Então, eu vou mostrar para vocês como eu vejo a minha árvore. Para ver a minha árvore, eu preciso entrar num arquivo que a gente chama, num programa que a gente chama Figtree. Eu consigo visualizar graficamente a minha árvore. Então, aqui está o Figtree. E aí, uma vez que eu fiz a análise no MrBase, eu vou vim aqui, depois que eu olhei também a estabilidade, para ver a confiabilidade, eu venho em Open, e eu vou pegar o meu arquivo TreeFile. Aqui, ó, esse SD out é o arquivo que eu tenho os resultados da minha análise, para ver a convergência, e o .tree é a árvore. E aqui eu tenho
então, a representação gráfica dessa árvore. Aqui tem várias funcionalidades que a gente pode explorar, mas isso também fica para uma outra aula sobre como utilizar o Fig Tree. Mas aqui eu queria muito que vocês visualizassem qual é o resultado final dessa análise. Gente, é isso. É bem legal estimar, fazer o uso do Cypress, eu estimulo muito isso, porque você poupa tempo, você consegue fazer análises mais robustas, não tem problema se a energia acabar, porque se a gente estiver rodando no nosso computador, a energia acabar, já era as nossas análises, por isso que eu estimulo sempre bastante o uso do Cypress. Eu espero que você tenha gostado, envie esse conteúdo para alguém que precisa de uma mão, de um sacolejo, para não mexer mais tanto no computador e colocar essas análises para rodarem na nuvem, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ganhar tempo que importa, porque analisar, gente, é uma coisa muito importante, mas interpretar também. Então, se a gente consegue resolver os pepinos das análises, a gente tem tempo para o que importa, e o que importa é a interpretação adequada dos nossos dados. É isso, até breve!